terra que nos consagrou. De tantas violências o povo resiste, as terras tomadas foram grandes os massacres. A destruição, a mãe natureza que clama por sua beleza aos espíritos dos seus ancestrais. Nasce o dia sobre o rio tão sereno, Coari desperta com seu canto ameno. Nas canoas vai a vida navegar, rede das águas vem nos abraçar. Indígenas, ribeirinhos e pescadores, gerações vivem com amor suas tradições. Da fonte pura a esperança vem, na correnteza que o bem contém. Rede das águas, força do viver, corrente que une o povo com saber. Das matas verdes ao igarapé, tua missão é cuidar com fé. Água que brota do chão da floresta, com sabedoria a vida manifesta. Educação que flui como rio, pra transformar o presente vazio. Com cada gota o futuro se cria, com consciência, amor e energia. É rede viva, é comunidade, cuidando juntas da nossa verdade. Rede das águas, força do viver, corrente que une o povo com saber. Das matas verdes ao igarapé, com fé. O trabalho de mobilização com as comunidades indígenas tradicional, eu vejo como um desafio. Fortalecer as organizações, unir parceria, fazer uma rede entre o movimento indígena no município de Coari, fazer uma rede das comunidades indígena e ribeirinha, traçar o diálogo entre elas, ser presença viva com essa situação que afeta a vida social, econômica dessas comunidades. O ICAM, ela é uma organização estratégica do movimento indígena, que ela vem para representar os povos indígenas no segmento de demarcação de terra, educação, saúde. Esse encontro que a comunidade fazem agora, preocupada inclusive não somente com a preservação dos estoques pesqueiros, mas também com a defesa da vida de maneira integral, é de extrema importância, não somente para essas comunidades, mas para o município de Coari e para todo o estado do Amazonas. Esta organização é importante para dentro do município de Coari como um todo, porque nós estamos discutindo não somente a sobrevivência da comunidade, mas a gente tem que lembrar que tem pessoas lá na ponta, então pessoas lá em bairros periféricos do município de Coari que precisam de que também o pescado chegue na mesa dela. Isso é uma questão social. E também nós temos que ter cuidado com relação principalmente aos manejos, porque a gente não pode estar saindo, protegendo todas as áreas de uma forma desorganizada. O Acordo de Pesca, ele vem assim para unir as próprias etnias, né, as próprias aldeias como um todo, não só as aldeias como também os ribeirinhos. Hoje a gente abordou uma temática sobre o conceito do que é um acordo de pesca, os exemplos de sucesso que nós já tivemos em outras localidades, né, como que a comunidade pode se organizar e se fortalecer para desenvolver ainda mais essa ideia de trazer o acordo de pesca para dentro do Lago de Coari, né? Tentar mobilizar as comunidades que ainda não se fizeram presentes para fortalecer ainda mais esse grupo e aí futuramente se concretizar na regulamentação criada pelos próprios comunitários para utilização desse recurso tão importante para a subsistência e para a economia local, que é o pescado. Existe um instrumento que se chama Termo de Ajustamento de Conduta, as denominadas TACs, né, que elas são celebradas no âmbito do Ministério Público ou da Defensoria Pública também. Eles são instituições que eles podem fazer mão dessas ferramentas para elaborar esses instrumentos, esses acordos. Que seria muito importante um acordo de pesca ele ser objeto de uma TAC, um termo de ajustamento de conduta, porque daí sim, uma vez o inadimplemento, o descumprimento do que ali foi celebrado, é possível provocar o Poder Judiciário
para efeito da adoção de medidas constritivas judicialmente. E trazer essa autossustentabilidade das comunidades indígenas. Então é um avanço para nós que a gente considera muito significativo. Além de vir trazer benefícios na área florestal, também vem na área pesqueira, para beneficiar os povos indígenas. E na área aqui do Lago de Quari nós temos 15 escolas indígenas. E essas 15 escolas indígenas nós temos povos diferentes se unindo em um só propósito de manter vivo não só a nossa cultura, mas também o direito, né? É muito importante, principalmente para as comunidades ribeirinhas, povos indígenas tradicionais dessa região, em que vive e convive a realidade, né, da questão das mudanças climáticas, de tudo que vem acontecendo nos anos anteriores. Então, através dessa mobilização, né, do alarme também de todos nós, quanto povos indígenas, né, que vivemos e vivenciamos essa mudança, né, na pele em 2023 e 2024. Então, é muito importante porque a gente vai buscando soluções, né? Não vai ser só um acordo de pesca. Nossos lagos preservados, quando a gente preserva o lago, a gente está preservando a vida, porque é de lá que a gente traz o nosso sustento, a água, a nossa mata. Quando a gente fala em preservação do espaço, dos lagos, nós falamos também com a nossa fauna e flora, né? Porque sem água a gente não vive, sem o alimento também não. E com essa união de acordo de pesca, a gente só tem a ganhar. O acordo de pesca, conforme nossas primeiras conversas, é parte da comunidade. A comunidade demandou, mas ele não acontece sem parcerias, sem redes. E essas parcerias envolvem instituições públicas e até privadas, né? E associações e entidades sem fins lucrativos. Então esse acordo especificamente começou com a União dos Povos Indígenas, com o Instituto Federal e com parceiros e instituições sem fins lucrativos. E a intenção de chamar o poder público no segundo momento, que é necessário, porque os órgãos de controle do Estado são importantes para, vamos dizer assim, oficializar esse acordo de pesca. Então isso é necessário, isso vai sendo superado. A gente não pode misturar as coisas, questões políticas com essas questões do acordo. Mas é importante a presença do poder público, mas orientado pelos interesses da comunidade. Que é uma diversidade de povo que existe aqui, mas que perceberam durante esses últimos períodos, né, que houveram os eventos extremos, como grande seca, grande cheia, perceberam que a insegurança alimentar está gerando grandes problemas dentro desses territórios. Em 63, quando foi a primeira seca que afetou o município de Quari, né, foi a primeira mortandade dos peixe-boi, pirarucu, tambaqui, né, que secou. Em 70 e 75 começou a chegar os peixeiros grandes, né, que 60 toneladas, e aí pagava. Meu pai ainda trabalhou em alguns peixeiros de 60 toneladas. O que sobrava eram os peixes pequenos, porque para eles não tem muito valor, né? Os peixeiros não tinham muito valor. Porque está se tratando aqui de preservar espécies e trabalhar o uso dessa espécie de maneira sustentável, sem a degradação e para a sustentabilidade das comunidades. A rede ela acaba sendo uma escola, né? Com as experiências de cada pescador, cada agricultor, cada indígena. Eles têm uma conexão muito integrada com a natureza. Então, quem vem aqui aprende mais do que ensina. E a gente se complementa nesses conhecimentos e vai encontrando caminhos para nessa escola a gente vai crescendo juntos. Numa escola que envolve famílias, envolve parceiros das instituições. Eu vim do ventre da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu corpo, encheu de bem.
plantadeira de semente boa, eu vindo perdida minha terra, ela me deu semente boa. A Rede das Águas é um projeto de sustentabilidade, é um projeto que está dentro das regras do que a gente entende hoje pelas necessidades ambientais, que é fazer o uso dos recursos naturais e sem destruir o meio ambiente. Então, o exemplo do acordo de pesca em prol da pesca, ele pode ser replicado para as questões da produção agrícola, para outros setores das cadeias produtivas, para que a produção sustentável garanta a vida de qualidade da população local e contribua também com a vida do planeta, né? Quando a gente fala em saúde na Amazônia, né, a saúde passa pela água. Quando se fala em educação, a educação ela passa pela água. A criminalidade ela passa pela água. A economia ela passa pela água. Então eu me alinho naquele modelo do ilustríssimo autor Leandro Tocantins, né? O rio comanda a vida. E aqui, efetivamente, na Amazônia, o rio comanda a vida. Não apenas na Amazônia, no Amazonas e também aqui em Quari não é diferente. Nós entendemos que o recurso ele está interligado ao ambiente e preservar esses ambientes faz com que esse recurso se torne mais abundante e que a gente possa utilizar de forma sustentável. Essa diversidade de povos, ribeirinhos, extrativistas, indígenas, com a mesma preocupação, a gente fica muito feliz e espera que a partir daqui possa surgir para o município, para o estado e para outros cantos do mundo um exemplo de fato que nós dependemos um do outro, dessa soma de contribuição que temos que fazer para garantir a nossa sobrevivência nesse planeta. Nós não temos outro planeta. A importância dessa união ela é muito grande, porque a gente não vai conseguir se a gente não estiver unido. Então, como se diz, a união faz a força, né? Então a gente precisa dessa força como sociedade civil organizada para que a gente venha alcançar esses objetivos. As instituições estão aí, parceiras, né? Nos dando apoio, nos dando a mão para que esse processo ele venha se consolidar de forma organizada. A interdisciplinariedade ela constitui um elemento fundamental num processo de gestão. Não basta apenas a participação da sociedade civil sem um suporte científico. Por se tratar de ter esse aspecto interdisciplinar, né, a demanda da participação de todos esses profissionais, de todas as pessoas, é imprescindível para a viabilização de qualquer projeto de modelo de gestão. Não existe educação formal sem educação ambiental, principalmente no ambiente de comunidade, no ambiente interiorano, no ambiente onde uma comunidade congrega, convive ali junto. Então é necessário que a comunidade respire também a questão ambiental. Nos últimos 2 anos, um dos maiores desafios foi as grandes estiagens que estiveram uma seguida, né, 2023 e 2024. E após essas grandes estiagens, a escassez de alimento para essas comunidades. Falta de água potável, falta de saneamento básico e alimentação, né, por falta de peixe. A união em torno das comunidades é necessária e para isso é preciso conhecimento, porque as pessoas às vezes não se unem para o objetivo por falta de conhecimento do benefício que pode trazer esse acordo. Então eu acho que essa união vai acontecer. E ela precisa acontecer quando as pessoas sentirem, conhecerem e saberem que vai dar um efeito positivo, que num prazo de 2 anos vai ter vida aquática no lago e a população de peixe vai aumentar. Então com esse conhecimento, com essa consciência, a união necessária deve aumentar, porque a união é muito difícil quando as pessoas não acreditam, porque muitas pessoas das zonas rurais foram enganadas historicamente por entidades, pelos órgãos governamentais. Então esse medo de estar sendo enganado tem que ser superado com conhecimento de que é possível, que é viável e que isso trará um futuro melhor para todos. É a partir do conhecimento dos comunitários, de cada família que mora aqui, é que a questão mais técnica vai poder contribuir. Então, esse envolvimento, a participação da comunidade e a construção desses processos
a construção dessas informações, desses dados, levantamento de dados, tudo isso que está ocorrendo agora, sendo feita pela comunidade, isso nos traz mais segurança, tanto para a questão dos técnicos que estão aí, mas para as instituições parceiras, como a Comissão Pastoral da Terra, poder entender e compreender de que forma a gente vai colaborar. Nós não podemos chegar aqui no território que nem conhecemos direito e dizer o que deve ser feito. Quem tem que falar o que deve ser feito aqui são os povos, e é isso que está ocorrendo. Onde a pessoa simples, que tem sua relação com a natureza, ensina muito pela prática. Outros ensinam pela teoria. Então aqui nós estamos para somar, complementarmos, né? E crescermos nessa integração com a natureza. Um sonho que Papa Francisco teve, né, e que compartilhou esse sonho conosco, que eu acho que é um sonho do povo e que está sendo agora colocado, sendo realizado esse sonho. É uma estratégia que a gente pretende multiplicar para as outras áreas, para os outros lagos. Sabemos do grande potencial que é o nosso município, mas isso precisa ser bem planejado. A iniciativa principal tem que partir das comunidades, né, das pessoas que vão usufruir desse recurso e que já usufruem, mas de forma ainda muito precária na questão de organização. Então a UICAM ela está aqui como parceira nesse movimento de preservação dos rios do nosso município. Rio de ouro, rio dos deuses, rio brilhante de água que espelha das terras sagradas pela mãe natureza, com a sua beleza que nos consagrou. De tantas violências o povo resiste, as terras tomadas foram grandes os massacres. A destruição, a mãe natureza que clama por sua beleza aos espíritos dos seus ancestrais. Sobre o rio tão sereno, Coari desperta com seu canto ameno. Nas canoas vai a vida navegar, rede das águas vem nos abraçar. Indígenas, ribeirinhos e pescadores, gerações vivem com amor suas tradições. Da fonte pura a esperança vem, na correnteza que o bem contém. Rede das águas, força do viver, corrente que une o povo com saber. Das matas verdes ao igarapé, tua missão é cuidar com fé. Água que brota do chão da floresta, com sabedoria a vida manifesta. Educação que flui.